Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. O Panorama MS desta sexta-feira, 28 de junho, está entrando no ar aqui pela TVE Cultura de Mato Grosso do Sul. Nessa edição, vamos falar de trânsito. O foco hoje é na manutenção de veículos, especialmente agora que estamos nos aproximando das férias escolares, onde muita gente aproveita para viajar. Exatamente. Olá, tudo bem com você? Na próxima segunda-feira entramos em julho. E esse é um período em que algumas famílias saem de férias. Mas na hora de colocar o carro numa rodovia, será que o brasileiro se preocupa com a manutenção preventiva do veículo? Esse cuidado é fundamental porque, além de diminuir os riscos de ficar na estrada, também ajuda na economia das peças e no combustível. E para saber todos os detalhes sobre esse assunto, segurança e prevenção, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje André Canuto, ele é chefe de fiscalização do Detran aqui de Mato Grosso do Sul, e também Ivan Garcia, ele é instrutor de mecânica de automóveis do Senai. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente hoje. E eu começo com o Ivan. Ivan, o brasileiro, no geral, é um apaixonado por carro. Mas será que esse amor todo continua também quando o veículo começa a dar os primeiros sinais de desgaste? Não, o nosso país, o brasileiro, não tem esse costume de fazer a manutenção preventiva do veículo. Sempre fazem a corretiva, que é muito mais cara e pior do que a preventiva. E isso, qual que é o motivo? É cultural? É cultural no nosso país as pessoas não terem esse costume de fazer a manutenção preventiva. Mas aos poucos o Detran está fazendo com que isso aconteça. André, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Panorama MS. Além da documentação básica, que nós sabemos que é o CNH e o documento de certificado de registro do veículo, existe algum outro documento obrigatório que o motorista precisa levar para as estradas? No caso de uma viagem no Brasil, não. Se ele for se deslocar para um país de fora, principalmente no Mercosul, ele vai precisar de alguma outra documentação. O seguro DPVAT, por exemplo, ele é obrigatório também nas estradas? Sim, o seguro DPVAT ele é um seguro obrigatório e a pessoa não vai conseguir licenciar o seu veículo se ele estiver atrasado. Então ele precisa quitar esse seguro para poder licenciar o veículo. E houve uma legislação, uma mudança na legislação, acho que ano passado ou retrasado, com relação ao seguro, que você podia pagar as outras taxas e podia deixar o seguro ou parcelar. Teve alguma coisa na legislação? Não, o que acontece é o seguinte, o seguro DPVAT, ele vence com a primeira parcela do IPVA. Então, antigamente não havia uma divulgação tão ampla dessa questão do seu vencimento e as pessoas habitualmente pagavam ele junto com o licenciamento do veículo. Com essa divulgação que houve essa pequena confusão da população de achar que não houve uma mudança, estão cobrando mais cedo, não. Mas o vencimento dele é junto com a primeira parcela do IPVA. Ivan, uma outra situação que a gente vê bastante, assim, vários motoristas falam, é aquele drama na hora de fazer a revisão. Por que isso? Porque algumas oficinas, elas acabam embutindo no que precisa ser feito um monte de situações e aí você fala, bom, vai precisar fazer o amortecedor e o freio, mas olha, você também tem esse problema aqui. O que o brasileiro pode fazer para não cair em ciladas? A primeira coisa é arrumar um mecânico de confiança, uma pessoa com uma indicação de boa consistência para evitar esse tipo de coisa, porque isso realmente acontece, dos mecânicos, nas pessoas que não entendem do assunto, empurrar alguma peça a mais. Isso acontece mesmo. Agora vamos ver o que a nossa repórter Elza Recaldes, ela foi a uma oficina mecânica e conversou com alguns clientes sobre a importância da manutenção. Pelo menos lá, todos concordaram. Veículo em dia é sinônimo de viagem tranquila e segura. Olha só. Quando a gente vai viajar, a gente já faz um planejamento de levar no mecânico, aí ele vê o óleo, vê pneu, freio. Então, assim, ele já dá uma visão geral do como é que está o carro para a gente não ter problema durante a viagem, né? Às vezes você tem um problema numa cidade que você não conhece, por mais que o carro tenha seguro, tudo, mas você para à noite. Então, para prevenir isso aí, é melhor já ir com o carro arrumado, né? Um carro, por exemplo, é um bem móvel que é caro, então a gente tem que ter esse cuidado, mesmo porque estão vidas ali dentro, né? A revisão minha eu faço cada vez que eu vou pegar uma BR.
Porque aqui na cidade são trechos curtinhos que você possa cuidar, né? Mas uma BR já é diferente. Você tem que estar com o carro bem equilibrado, com os pneus seminovo ou novo. Você tem que estar com o carro em dia. Fazer todos os testes possíveis. No caso de você ter que parar meio brusco assim. Eu geralmente costumo atender todas as especificações que estão no manual do veículo e sempre quando eu percebo algum problema, algum ruído diferente, eu costumo levar para as autorizadas. É o que aconteceu no momento, por isso que eu trouxe o carro aqui. Eu estava ouvindo um barulho no motor e eu resolvi trazer aqui para esse centro automotivo para eles me dizerem qual seria o problema do veículo. Esse cuidado é muito importante, traz segurança na viagem, né, Caio? Com certeza. As estradas estão perigosas, muitas vezes você não tem um suporte adequado quando está andando nas rodovias, então é importante você também se preocupar com a segurança do seu veículo e dos seus familiares durante a viagem que você está fazendo. Olha aí, então todos os clientes da oficina disseram que a importância dessa revisão, né? Mas, Ivan, eles também comentaram a importância da revisão para a viagem. Mas e nas cidades? Um exemplo, calibrar os pneus. Muitas pessoas deixam de calibrar os pneus e só calibram quando viajam. Dá algum problema também? Ou não? Essa calibragem aí... O fato de você andar com o pneu com a calibragem errada. O que acontece normalmente é que você deveria fazer a calibragem do pneu uma vez por semana, ou a cada 15 dias no máximo. Olha aí. As pessoas não fazem isso. Primeiro, vai desgastar o pneu regularmente, você pode perder os pneus do carro, sem contar que aumenta o consumo, que aumenta o arrasto do veículo no asfalto. E qual que é o ideal? Cada veículo tem essa calibragem ou não? A maioria entre 28 e 30 libras, carro de passeio. O carro maior tem diferença, mas o carro de passeio é entre 28 e 30 libras no pneu. André, na hora de levar o veículo para ele ser vistoriado no Detran, quais são os tipos de irregularidade mais comuns? Olha, é um pouco até complicado você falar do tipo mais comum, porque a gente se depara com vários. Tem pessoas que levam o carro para fazer uma vistoria no Detran, para fazer uma regularização de documento, que o pneu está em péssima condição, lanternas queimadas, veículo com amassados e superfícies cortantes, que seria caracterizado o mau estado de conservação, e tudo isso é infração de trânsito, e a pessoa acaba tendo seu carro reprovado ali na vistoria e acha que não é algo significativo, só que um pneu desgastado na frenagem vai te comprometer a frenagem, você vai acabar causando um acidente. E diante dessa reprovação, qual é o procedimento do Detran? O motorista tem um prazo para ele trocar a peça e depois voltar no Detran? Como que funciona essa... Depende. Depende do que foi verificado, entendeu? E das condições que foram verificadas. Se é uma vistoria de transferência, o que a pessoa não vai conseguir fazer é fazer essa regularização da documentação dela. Então ela precisa regularizar o veículo para retornar ao Detran e fazer essa regularização. Ela tem um prazo para isso? O prazo é o prazo que ela já tem no documento dela, que ela tem esses 30 dias para regularizar a documentação, se não é aplicado a multa. No caso de um veículo que ele é apreendido e vai para o pátio do Detran apreendido, na verdade não é apreendido, ele é removido, é a remoção. As pessoas falam muito apreensão, mas é uma remoção. Ele é removido, o que é o remover? É tirar de circulação porque não tem condição segura e vai para o pátio do Detran. Esse veículo, quando vai para o pátio do Detran, ele só sai dali do pátio em cima de um guincho, ou reparado, se for um pneu, alguma coisa, a pessoa repara na hora ali e consegue levar esse veículo embora para casa circulando, senão ele vai ter que sair de lá sobre um guincho, e aí é dado um prazo para ela regularizar. Depende das condições e do que é que precisa ser regularizado. Agora, você, telespectador, participa aqui com a gente do Panorama MS, tem a participação da Keila, ela não colocou o bairro, ela quer saber, seu Ivan, e os para-brisas devem ser trocados com qual frequência? A gente sempre vê vendedores nos oferecendo nas ruas de Campo Grande. É o limpador do para-brisa. Isso, ela colocou para-brisa. Ela colocou para-brisa, mas é os limpadores de para-brisa. É só quando ele está ressecado, fazendo barulho, faz rrr, aí você nota que tem que trocar, faz aquele barulho característico de estar ressecada a borracha. Aí substitui nesse caso. Se não estiver fazendo esse barulho, não precisa trocar. Principalmente quando vai viajar, né? Você pode pegar uma chuva intensa na estrada. Exatamente.
É importante. A gente falava agora sobre essa questão de carros que não têm condição de circulação. E nós conversávamos antes do programa começar, um pouco antes, de que o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, prevê que carro em más condições gera uma multa grave de R$ 195,23, mais 5 pontos na CNH e a remoção do veículo. Acontece que muitos motoristas se deparam com situações que você está no trânsito e fala, gente, como é que esse veículo está rodando nessas condições extremamente precárias? O que acontece? O que acontece? Você identificar esses veículos no trânsito da cidade, quando você está circulando, muitas vezes até é fácil, é tranquilo. O Detran e os seus parceiros de fiscalização, a Polícia Militar, as próprias agências municipais, faz ações pontuais a respeito desses veículos com mau estado de conservação, que são as chamadas operações Blitz. E aí nós temos alguns problemas, porque a população acaba divulgando esses pontos de Blitz, o que dificulta você fazer o recolhimento desses veículos que estão irregulares, porque existem grupos de WhatsApp, tudo que as pessoas acabam fazendo essa divulgação e o cidadão que está com veículo irregular, ele evita passar naquela localidade. Além disso, não é só nas operações Blitz que é feito esse tipo de trabalho, é feito no dia a dia do agente. O agente, no seu dia a dia, se deparando com um veículo desse em mau estado de conservação, um veículo que não tem condição de circular, ele vai fazer a abordagem, vai aplicar a penalidade, vai lavrar o auto de infração e vai praticar a medida administrativa também, que é o recolher. Só que isso demanda um tempo do agente. Você pode colocar aí que o agente vai demorar em torno de 1 hora e meia, porque ele vai ter que acionar o serviço de guincho, que está na base, e vai precisar deslocar até aquele ponto para poder fazer o recolhimento desse veículo. Então, há essa certa demora, e aí a população fica na sensação de que não está sendo feito. Na verdade, está sendo feito, só que são casos pontuais. Então, assim, você recolhe um veículo por vez, no cotidiano dos agentes, fora as operações Blitz, mas elas têm acontecido com frequência, sim. E as operações de lei seca, quando sai aquelas divulgações de operação de lei seca, você pode ver que trata dos condutores embriagados e de veículos recolhidos também. Esses veículos que foram recolhidos são veículos que estavam em mau estado de conservação. Agora, então, nós vamos dar uma pausa nessa conversa e no próximo bloco vamos continuar a tirar todas as suas dúvidas sobre a manutenção de veículos, principalmente para quem vai sair de férias. A gente já volta. Estamos de volta e hoje o Panorama MS está falando sobre manutenção de veículos, especialmente agora, vamos entrar no mês de julho, mês de férias, onde várias e várias famílias viajam, né, pegam a rodovia aí para viajar e precisam estar atentas nessa questão da manutenção. Agora, então, continuando a nossa conversa, senhor Ivan, fazer alguma série de perguntas aí e que várias estão chegando aqui para que o nosso público esclareça sobre situações simples. Como, por exemplo, quando um pneu na estrada ele fura, geralmente as pessoas não se atentam em estar com o step bem calibrado. E às vezes o step tá vazio ou está com uma pressão muito fraca. No caso de colocar um step, ele é perigoso estourar conforme vai rodando? Qual que é a orientação nesse caso? Nesse caso, não deve colocar o step se estiver murcho ou semi-murcho, pode assim dizer, ele vai aquecer o pneu devido à baixa calibragem e vai estourar. É pior, é melhor caçar um recurso. Ok, é melhor então ficar com o pneu furado e procurar um recurso, local. Alguém para dar um guincho para socorrer. Ok, mito ou verdade? Deve-se fazer a troca das velas a cada 20 mil quilômetros? Verdade, porque aumenta o consumo de combustível, então é necessário trocar a cada 20 mil quilômetros, é verdade. Certo. Uma outra situação que a gente vê, descontaminação do motor, o que é isso? O óleo do motor, se a pessoa não trocar no tempo certo, contamina o conjunto todo. Aí você tem que descontaminar o motor nesse caso. Aí. É um óleo sujo, então? Óleo sujo, porque tem gente que não troca no tempo certo. Deixa para trocar com quilometragem muito alta. Aí o óleo fica contaminado ao longo do tempo, ele oxida. Aí fica ruim. Ok, uma outra situação que essa eu tenho certeza que 99% das pessoas
tem essa dúvida. Qualidade do combustível. Afinal, a gasolina aditivada é mesmo melhor para o motor? Se usar ao longo do tempo, usar só ela sempre, ela vai limpar ao longo do motor. Usar uma vez só não vai adiantar nada. Usar só uma vez não resolve. Ok, revisão de carro popular é mais barata do que carro? É mais barato. Um veículo popular tem peça mais barata que um carro de grande porte, de valor caro. É verdade. E nessa situação, nessa mesma situação, carros com até 3 anos de idade não precisam de revisão? Não, só o necessário. Pastilha, vela, que é o que deu os 20 mil quilômetros. É isso mesmo. Tá a vantagem de ter o carro zero. Sim. Vantagem de ter o carro zero. Agora tem a participação da Regina do Itamaracá. É para você então, André. Que documentos do carro preciso para viajar para Bolívia e tenho de tirar a carteira de habilitação internacional? Depende de quanto tempo que ela vai ficar na Bolívia, ela vai precisar tirar uma habilitação boliviana. A PID, que é a carteira a permissão internacional de dirigir, ela é retirada aqui no Detran. Ela nada mais é do que uma tradução da habilitação que o condutor já tem. Então ela vai facilitar no caso de uma fiscalização lá. Muitos países exigem, e é bom você tirar porque ali o agente de fiscalização, o policial que te parar, porventura parar, ele vai conseguir fazer a correta leitura da sua habilitação, ver que categoria que é, a data de validade, todos os dados, as informações corretas. Então é importante sim você tirar essa habilitação. Custo, André? Custo, eu não sei te falar exato porque muda, mas vai ser em torno de uns R$200, se eu não me engano. Fora isso, para viajar para a Bolívia, ela vai precisar da carta verde, que é um seguro internacional para o veículo dela. A maioria das seguradoras nacionais, ela já oferece essa carta verde como um bônus. Que ela obrigatório, André? Ela é obrigatória. Para você visitar esses outros países, ela é obrigatória. Então você precisa desse seguro. Então tá aí também um recado, acho que tem muita gente que não sabe disso, né? Que viaja para fora e não sabe que precisa dessa carta verde, sim, que é um seguro internacional. É um seguro internacional. Paraguai também, André? Paraguai também. Fora esse seguro, a pessoa tem que se atentar que ela, ao sair do Brasil e ir para um outro país, ela está sujeita à legislação de lá. Então as normas de circulação, regras de estacionamento, horários, a legislação toda é daquele país que ele está visitando. Ele não utiliza mais. É lógico que esses países todos que nós estamos falando são signatários do Tratado de Viena. Então tem o trânsito idêntico, a forma de condução idêntica. Isso que eu ia perguntar. Mas as penalidades, as multas, as infrações são regidas pelo código daquele país. André, em relação às placas do Mercosul, porque a obrigatoriedade é a partir de janeiro de 2020, é isso, né? E aí a gente já percebe aqui em Campo Grande alguns veículos circulando com esse tipo de placa. Qual que é o custo dessa placa? Então, saiu hoje uma nova resolução a respeito da placa do Mercosul. Essa placa ela vai ser adotada de forma gradativa. Tá? Ela não é obrigatória a substituição agora. Mato Grosso do Sul ainda não está no sistema da placa do Mercosul. Nós já estamos com o Detran todo pronto, já está o sistema todo redondo para poder operar. Só que nós estávamos aguardando justamente você ter essa nova resolução determinando essa placa. Saiu a resolução agora, então nós em breve devemos adotar. A princípio, ela é para os veículos que forem fazer mudança de município ou de estado e os veículos que forem, por algum motivo, necessitar da troca da placa. Não vai ser obrigatório agora para todos. Veículo zero também vai sair com essa nova placa. Mas foi dado um prazo, se eu não me engano, os prazos de 90 dias, para os Detrans se adequarem e entrar nesse sistema da placa do Mercosul. Agora a participação da nossa telespectadora assídua do Panorama MS, a Maria Estela do Monte Castelo. O final da placa do meu carro é 4 e acabei de pagar o seguro DPVAT. Quando começar o ano que vem, que vou ter que pagar o IPVA, vou ter que pagar o seguro DPVAT novamente? Sim, o seguro DPVAT ele é anual. Todo ano você precisa pagar esse seguro. Mas tem que pagar junto com o licenciamento ou pode pagar
com o IPVA? Não, o vencimento dele é anual, é junto com a primeira parcela do IPVA. Do IPVA. Ele vence junto com a primeira parcela do IPVA. Se você pagar... eu posso pagar junto com o licenciamento? Pode pagar junto com o licenciamento. Só que ele vai estar atrasado, porque a data dele é junto. Não corre juro, não corre multa, mas a data de vencimento dele é junto com o IPVA. Agora, o Joaquim do Aero Rancho, ele fala: vi muitos argentinos no sul do país no verão, alguns são imprudentes. Eles podem ser multados também? Eles devem ser autuados se cometem infração. Da mesma forma que nós vamos para lá e somos sujeitos à legislação de trânsito deles lá, quando eles entram ao Brasil, eles estão sujeitos à nossa legislação de trânsito. A diferença que ocorre com eles, o que é? Eles só saem do país mediante o pagamento das multas que eles fizeram. Eles são obrigados a pagar para poder sair. Eles são obrigados a pagar antes de sair do país. André, mas como funciona isso na prática? A hora que ele está saindo, a autoridade lá na fronteira fala, olha, foi acusado aqui que o sistema ele já é nacional, está funcionando. O sistema, todos os autos que estiverem cadastrados no sistema RENAINF, para aquela placa desse veículo estrangeiro, ele vai ser obrigado a pagar para poder sair do país. E quem fiscaliza isso? A Polícia Federal? A Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal junto com a Receita Federal, né? Na saída, no caso da aduana, na hora que ele vai fazer essa saída do país, é feita essa checagem do veículo. Ok. Ivan, agora mais uma sessão assim, rapidinha, pergunta e resposta. Sabatina do Carlão. Uma outra situação muito comum que os motoristas têm, especialmente na rodovia, é superaquecimento do motor. O que acontece? É a pessoa que não faz a manutenção periódica, não vê o veículo antes de sair, não faz a manutenção e não toma cuidado com a água do radiador, com limpeza, essas coisas. O veículo aquece por tampa mal conservada, com vazamento, mangueira trincada, água muito velha, enferrujada, vai aquecer na viagem e dá o problema de aquecimento. E nesse caso, quando acontecer, tem que parar na hora ou pode... Não pode andar. Se andar, funde o motor, o prejuízo é muito maior. Tem que parar na hora e chamar o guincho. Ok. E aquelas situações que a gente também sempre vê, você compra um carro, a primeira coisa que sempre se fala é troque a correia dentada. Por quê? Se ela quebrar em alguns modelos, ela danifica o cabeçote, fica muito caro o valor, é muito mais para trocar a correia, fazer manutenção periódica do que a corretiva, que a gente acabou de falar. Ela quebra, fica muito caro o conserto. Então é indicado sempre trocar. Verificar, ela é trocada com 50 mil em média, 40, 50 mil quilômetros, tem que ser substituída. Ou quando você trocar de carro, né? Ou quando trocar de carro, você não sabe se a outra pessoa trocou, então você substitui. Essa é a verdade. E como o senhor é especialista na área, por que o peito de aço não é um item obrigatório quando você compra um carro zero? Porque ele faz parte da segurança ativa do veículo. Se você botar um peito de aço errado, muito pesado ou muito grande o ferro, o material muito rígido, numa batida o motor não cai para baixo do carro. Então é segurança passiva do veículo, para evitar que o motor vá para dentro do habitáculo e mate as pessoas dentro do carro. É segurança do carro. André, a Margarida do Jockey Club, ela quer saber como está a fiscalização da lei seca aqui na nossa capital, porque ainda vemos muitas irregularidades. A lei seca, ela tem acontecido com frequência, as operações de lei seca. Todos os finais de semana, os agentes estão na rua, principalmente a Polícia Militar com BPM Tran. O que acontece é o seguinte, nós temos uma cidade grande e as pessoas acabam ainda cometendo esses excessos de beber e dirigir. É uma questão de sensibilização da população. A gente não fala conscientização porque consciente todos são, que beber e dirigir pode causar um acidente grave, e se causar esse acidente a pessoa vai presa. Hoje já não é mais afiançável no caso dos crimes de trânsito envolvendo embriaguez. Então, assim, as pessoas já têm essa consciência de que é errado. Falta a questão da atitude, mas respeito, mas as operações acontecem sim, e tem acontecido todos os finais de semana. André, pegando um gancho nessa sua fala, o que é mais eficaz aqui no Brasil? Educação ou punição? Uma está atrelada à outra. Isso não é só no Brasil, isso é mundialmente. As pessoas muitas vezes pegam e falam assim, porque na Inglaterra, porque na França, porque no Japão. Não, é que lá a punição também acontece. A sociedade... É mais rígida? Não é que seja mais rígida. É que a população tem o receio mesmo da punição. Haja vista que o que acontece? Muitos
estrangeiros vêm ao Brasil para aprontar no país porque acha que a fiscalização aqui não é tão mais branda, mas a questão é do ser humano que ele acaba querendo extrapolar esses limites. Mas então nós precisamos caminhar junto. A educação e a fiscalização. A fiscalização é necessária, a presença do Estado se faz necessária através da fiscalização. A Célia de Terenos, ela disse: estou acompanhando o programa todos os dias e gosto muito dos temas que vocês abordam. Parabéns. Posso ir conhecer o estúdio e vocês pessoalmente? Olha aí, Célia, muito obrigada. Será um prazer recebê-la aqui na Fertel. Seja bem-vinda. E aqui com a nossa equipe toda. Seja bem-vinda. Só dar uma ligadinha, né, Carlão? Isso. E aí vai ser muito bem-vinda. Agora, André, uma situação que a gente vê pegando um gancho nessa sua resposta sobre punição. O presidente Bolsonaro está, entre as suas medidas, querendo diminuir ou tirar a quantidade de fiscalização eletrônica, pardais, né, que a gente vê aí nas rodovias e tal. Qual que é a sua avaliação pessoal sobre essa questão? Existem dois tipos de fiscalização eletrônicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata desse assunto e trata da questão da posição que o presidente tomou. A postura que o presidente tomou foi da fiscalização móvel, daquela estática, que muitos agentes de trânsito acabam não cumprindo o seu verdadeiro papel, que é o papel do agente de trânsito, que é ter medidas de forma a coibir o cometimento de infração. Então, aquele agente de trânsito que se esconde, que está com o equipamento escondido, ele não está coibindo infração. Ele está simplesmente autuando, punindo, sem coibir. Então, esse tipo de equipamento que acredito eu que foi o alvo principal do presidente quando ele pegou e tratou disso aí. Os equipamentos fixos, os equipamentos que são colocados como forma de reduzir velocidade, que são aqueles equipamentos que estão à mostra, que a sociedade já conhece, esses equipamentos são fundamentais para a segurança do trânsito. Porque nosso tempo está terminando. As pessoas muitas vezes falam de colocar um obstáculo, colocar um quebra-mola, que vai gerar mais transtorno do que um radar. Tá certo. André Canuto, chefe de fiscalização do Detran, Ivan Garcia, instrutor do Senai. Muito obrigado pela presença.